Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. E vamos ler o verso de número 11. Glória a Deus. Um culto voltado para os adolescentes. Deus falou no meu coração para trazer essa palavra, em poucas palavras, rápidas palavras, para os irmãos aqui, em específico também para os adolescentes, tá? 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso de número 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Repita comigo, adolescentes. Falava. Mais forte. Falava. Isso. E aí depois ele diz: e eu sentia como menino. Repita comigo. Sentia. Muito bem. E depois ele fala assim: olha, e ainda eu pensava como menino. Repita. Pensava. Muito bem. E aí Paulo continua dizendo assim: olha, porém quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Até aqui. Meus irmãos, quando nós vamos falar sobre a presença de Deus, sobre a boa, perfeita e vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender o que Paulo ele diz aqui. Porque para nós entendermos esse processo, nós precisamos de amadurecimento. Nós precisamos ter maturidade para entender, maturidade para adorar, maturidade para estarmos aqui. E quando Paulo ele vai falar isso aos coríntios, ele fala essas três características de criança, de menino, que eu queria compartilhar com vocês. Que ele fala a questão do falar, a questão do sentir e a questão do pensar. E Paulo está querendo nos orientar que precisamos ter maturidade nesses três sentidos: no falar, no sentir e também no pensar. Quando Paulo está querendo dizer a questão de falar como menino, é que criança fala muito, sim ou não? Sim. Aí, ó, fala muito. E às vezes, criança, quando dispara a falar, vai falando, e não tem quem segure, não tem quem controle. E é isso que Paulo está querendo dizer: olha, nós só precisamos ter um amadurecimento no nosso falar, porque a gente não pode ser igual criança. Porque criança fala, e tem aquela expressão que as pessoas dizem que criança fala até pelos cotovelos. E quando passa essa fase de criança, entra a adolescência. E quando a gente está na adolescência, muitas vezes a gente ainda tem algumas características meio que misturado da infância. E às vezes a gente gosta de falar também. Não parece, mas gosta de falar. A questão é que quando a gente vai falando muito, a probabilidade de a gente falar errado, na hora errada, do jeito errado, é muito grande. E é isso que Paulo está dizendo: olha, nós só precisamos ter maturidade. Ou seja, nós precisamos refletir para quando nós formos falar, nós venhamos falar com sabedoria. O problema é que muitas pessoas olham para os adolescentes e acham que o adolescente não sabe falar com sabedoria. Só que tem muito adolescente que é maduro. Tem muito adolescente que tem essa maturidade. E essa mesma maturidade, todos nós precisamos estar exercendo no dia a dia. Maturidade, e não falar como criança, é a gente saber a hora de falar, e quando falar, falar com sabedoria. Tem uma história que conta que um certo homem ele estava junto com o seu filho, que era adolescente, aproximadamente 14 anos, e esse homem era caminhoneiro.
E ele estava na estrada com o filho, e o filho não parava de falar. E queria conversar, e queria contar, e falar das árvores, dos passarinhos, da estrada, da cor dos carros, modelo de carro. E o pai estava ficando um pouco incomodado com aquela situação. E quando ele foi falar para o filho, olha, filho, não fala muito não, que eu estou meio concentrado na estrada. Ele fez uma conversão, e aí, quando ele fez essa conversão, tinha uma ponte. Só que essa ponte era bem pequena. E aí, quando ele entrou com o caminhão não tinha altura suficiente e ficou emperrado no meio da ponte. Parou, bateu ali e ficou emperrado no meio da ponte. E aí o pai, meio agoniado com aquela situação, aí as pessoas começaram a parar para ajudar, e chamou bombeiro, e chamou guincho, chamou todo mundo se aproximando lá, e o menino falou assim, ô pai, eu tenho uma ideia. Ele falou, não, você já falou demais. Não, pai, mas eu tenho uma ideia. Não, você já falou demais, deixa o pai resolve isso aí. E aí todo mundo chegando, e como que nós faz isso aqui, como resolve isso aqui, não tem como a gente tirar esse caminhão daqui, a gente vai ter que serrar essa parte do caminhão para dar para passar, que tribulação, ou a gente vai quebrar essa ponte, não quebra a ponte não, senão vai ser pior. E o menino ali querendo falar, falou, pai, eu tenho uma ideia, para a gente resolver essa situação. Não, você já falou demais. O menino falou, tá bom. E aí todo mundo naquela agonia para ver como que resolvia aquela situação. E aí o menino falou mais uma vez, ô pai, dizer que eu só falar a minha ideia. E aí todo mundo falou, nós já tentou de tudo aqui, senão vamos ver o que esse menino vai falar. Ô gente, o que vocês acham de a gente só murchar os pneus? Depois a gente empurra, sai da ponte e o problema está resolvido. Aí as pessoas olharam para o pai e falaram, por que você não deixou ele falar antes? Porque uma ideia como essa é de muita sabedoria. E quando nós olhamos isso, nós precisamos entender que para a gente falar, nós precisamos saber o momento certo, a hora certa e como a gente vai falar. Tudo tem uma forma correta da gente se expressar. E isso é maturidade que nós precisamos ter. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo de número 2, que Jesus, com 12 anos, adolescente, quando ele está no templo, conversando com os mestres, o texto fala assim que eles se admiravam daquilo que ele falava e principalmente das suas palavras. O que Deus quer para nós é que para entendermos a presença dele, essa presença maravilhosa, nós precisamos ter maturidade no falar. E como isso acontece? É quando Deus, ele entra em favor da nossa vida e vai nos dando a forma correta de falar, sabedoria no falar. Então, adolescente, se estiver nervoso, ora para Deus e fala, Deus, me ajuda eu falar, me ajuda eu pensar, me ajuda eu sentir. Nós precisamos ter maturidade. E maturidade é o que os adolescentes cantaram aqui, Senhor, eu não quero só sentir arrepio, eu quero sentir a tua presença. E nós precisamos, meus irmãos, refletir cada vez mais. Paulo está falando, olha, nós precisamos ter maturidade no falar. Falar, mas pensando naquilo que a gente vai dizer. No ponto de número 2, ainda nesse texto, Paulo, olha, nós temos que ter sabedoria para falar. E também nós temos que ter sabedoria para sentir, porque a gente não pode ficar sentindo como menino. Porque menino, ele tem a questão das emoções aflorada, ele não consegue controlar as emoções. Então, 1 minuto, a criança ali está chorando. 1 minuto depois, ela está gargalhando. 1 minuto, ela está pulando de alegria. Outra está emburrada no canto, não querendo conversar com ninguém. E quando nós vamos olhar isso, Paulo está querendo dizer que nós precisamos controlar as nossas emoções em Deus. Ter maturidade para isso. É por isso que quando ele fala para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele fala, olha, Deus não nos deu o espírito de temor, de covardia, mas nos deu o espírito de poder, de coragem e de domínio próprio. Nós precisamos controlar as nossas emoções. Quando a gente vai ver o fruto do Espírito, e foi falado na última lição da Escola Bíblica Dominical, a questão que nós precisamos ter o domínio próprio. Muitas vezes nós ficamos focando em várias outras questões e esquecemos que nós precisamos controlar as nossas emoções.
Paulo está dizendo isso para nós. Nós precisamos, olha, ter maturidade para falar e maturidade como a gente vai sentir. Porque quando o pai fala, olha, estou falando isso para o seu próprio bem, pensa, reflita, porque ele tem muito mais experiência de vida que você. Controle as suas emoções. Paulo está dizendo isso para nós. Precisamos controlar as nossas emoções. Quando nós vemos isso, meus irmãos, é porque nós precisamos entender como que Deus quer falar conosco, como que Deus quer nos ensinar. E isso nós precisamos controlar as nossas emoções. A nossa fé, ela tem que ser racional. Mas também, essa razão, ela é misturada também de emoção. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado na nossa adoração a Deus, para a gente não ficar só no emocionalismo. Nós precisamos entender e refletir do porquê nós estamos adorando. Porquê nós estamos aqui nessa noite. Porque você aí em casa ligou o seu notebook ou a sua televisão e está assistindo esse culto. Por que você levanta a sua mão para adorar? Por que você dá um glória mais alto? Por que você chora quando você está durante o culto? Nós precisamos refletir. Isso não significa que você não pode pular, saltar, correr, chorar. Pode. Mas você precisa saber o porquê você está fazendo isso. Qual que é a finalidade disso? E Paulo, é isso que ele está querendo nos ensinar. Nós precisamos ter maturidade no falar e no sentir. Paulo, ele vai nos ensinando, e aí ele fala no final, olha, e além de falar, além de sentir, nós temos que amadurecer o nosso pensar. Como você tem pensado. Porque criança, ela pensa diferente do adulto. Certa vez eu estava pregando na região de Tatuí, e o filho do meu primo foi na igreja também. Enquanto eu estava pregando, ele estava no banco ali sentado, estava ali agachado, desenhando ali. E aí eu estava fazendo uma colocação, e eu falei assim, às vezes as pessoas perdem a questão da racionalidade, entra muito na emoção, e às vezes pode entrar em conflito, e aí pode ter cadeira voando. E aí, quando eu disse isso, era no sentido de uma forma de expressão, de briga, de falar alto, falei cadeira voando. E aí, depois terminou o culto, o pai dele veio me contar que quando eu falei isso aí, cadeira voando, ele estava desenhando ali. Imediatamente o Nicolas parou, olhou para mim e falou para o pai dele, cadeira voando, pai? Acho que o Gesiel está mentindo em cima do púlpito. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando, porque quando eu falei cadeira voando, ele imaginou uma cadeira com asinha assim. Porque é como ele estava pensando. É por isso que Paulo ele está dizendo, olha, nós precisamos ter maturidade no nosso pensar. Para a gente não ficar boiando na maionese, como as pessoas falam por aí. Para você não ficar viajando, não. Para você entender que a presença de Deus, ela é real. Para você entender que Deus, Ele quer o melhor dEle para a tua vida. Mas o cuidado que nós precisamos ter para a gente não ficar viajando muito, não. Paulo está querendo nos ensinar sabedoria no falar, sabedoria no sentir, sabedoria no pensar. Certa vez, um pastor foi convidado, uma família, para ir almoçar na casa dos irmãos. Quando eles estavam almoçando, terminou o almoço, eles estavam conversando ali na área de serviço, e aí a criança estava ali do lado, e aí ela pensou assim, nossa, estou querendo também participar, porque eu estou sozinho aqui, não tem ninguém para brincar comigo, quero participar da conversa. E aí era aquela questão, pastor, falando de igreja, conversa de igreja, tal. Aí a criança estava ali e falou assim, ô pastor, eu fiquei pensando aqui,
Ele falou, diga, meu filho. Ele falou, olha, para ir na igreja, eu acho que tem que ter muita coragem. Aí ele falou, tem que ser muito corajoso. A pastora perguntou, mas por quê, meu filho? Ele falou, porque certa vez eu estava voltando da igreja, e meu pai, ele comentou assim, que o Senhor, quando foi pregar, tinha dado umas pauladas nos crentes. Meu pai falou assim, que o moço do teclado matou o hino. E ele ainda disse assim, que teve um irmão no coral que desafinou e afogou tudo. Aí ele falou, é por isso, pastor, que para ir na igreja tem que ter muita coragem. Porque paulada do pastor, o tecladista tocou e matou o hino. O outro irmão saiu afogando todo mundo porque desafinou. Tem que ter muita coragem. Mas a criança, a proporção de imaginação dela vai muito longe. Vai muito longe mesmo. Só que para ela faz todo sentido. Porque ela ainda não tem essa questão do significado, do conceito daquilo. E Paulo está querendo nos ensinar que nós, como cristãos, nós precisamos refletir, nós precisamos pensar naquilo que estamos ouvindo, processar tudo aquilo, para que venhamos entender como que Deus está falando conosco através do seu Espírito. O problema é que muitas vezes nós só queremos falar, o que sentir está bom, se for só um arrepio está bom, e muitas vezes pensamos tudo o contrário do que está sendo dito. Só que Paulo está nos orientando que precisamos ser maduros. Adolescentes, jovens, irmãos, irmãs, todos nós precisamos buscar sabedoria da parte de Deus. Para falar, para sentir e para pensar. Porque essas três coisas nós utilizamos muito, mas muito fora daqui, fora da igreja. Falar com os outros, sentir quando alguém falar conosco, pensar em todas as questões que estão nos envolvendo na sociedade. É por isso que Paulo está dizendo, olha, nós precisamos ter maturidade na nossa caminhada, porque aonde você for, você está sendo sal e luz. Aonde você for, as pessoas estão olhando para você, para ver o que você vai falar, como você vai sentir e o que você está procurando pensar. E Paulo está nos orientando para termos sabedoria e buscar essa sabedoria da parte de Deus. Podemos ficar em pé? Amém, adolescentes?